os negócios, as energias gravitantes lá dentro, como é que era? Por que Eu, com o tempo, fui estudar isso tudo, por quê? E o melhor, eles no caso, me salvaguardaram, eles me seguraram, você está entendendo? Deixaram acontecer para eu ver, olha, está aí. Você já pensou, se ele chegasse e desse um negócio contra, eu ia pensar que o amparador era um assediador, que ele está me privando do desenvolvimento de um trabalho que eu estou querendo fazer a favor deles mesmos. Então isso é muito esquisito. Agora, a hora que eu vi os lápis, eu entendi tudo. Mas por que você preferia ir para o anfiteatro em vez de ficar no seu quarto, que já tinha... Porque às vezes no meu quarto tinha uma outra pessoa que às vezes dormia comigo. E eu queria fazer uma coisa de rotina, como são meus hábitos, você sabe, tudo fica, com o passar do tempo, é disciplina de caserna. O negócio tudo ali, tudo certo, auto-organização. E outra coisa, eu escolhi aquele anfiteatro porque ele era o mais positivo que eu achava. O outro anfiteatro, que ele é assim, né? O outro anfiteatro, que era o da direita, na hora que eu saía do quarto, é onde tinha um guarda-roupa embutido, com várias portas, que só eu tinha a chave, porque eu estava fazendo a minha biblioteca lá dentro, acumulando com livros que eu arranjava. O professor vinha, dava aula de costa para os meus livros que estavam atrás do negócio, eles nem sabiam que lá estava assim de livro. Isso foi muito tempo assim. Agora, esse aí não tinha nada lá, era limpo, era logo na frente do meu apartamento lá, meu quartinho lá com a história. Então, estava tudo à mão, não tinha problema. E outra coisa, ele tinha mais luz do que o outro, porque o outro estava na base do corredor para a casa do Mário. Então, lá era mais escuro. Agora, esse não dava para o pátio, e o pátio tinha luz, porque tinha que ter iluminação, porque é uma parte do pátio grande, você está entendendo? Então, aquela luz vinha, eu não precisava de acender a luz, que é uma das coisas. Outra coisa, por que é que eles usaram também muito o meu efeitos físicos? Porque estava no escuro. Se tivesse com a luz, ou de dia, o negócio vocês já teriam dificuldade para mexer com a ectoplasmia. Agora, lá estava tipo lusco-fusco, você via bem as coisas, mas uma penumbra, você está entendendo como é que é? Meio, um pouco penumbrento. Agora, foi uma senhora experiência. Para mim, valeu muito, me deu muita ideia das coisas em matéria de parapsiquismo. Depois, quando que você começou a pensar e a fazer TENEPS? Em que idade, que fase da vida? Não, eu não comecei a pensar. Eu comecei a fazer a TENEPS depois que eu pensei. Entendi. Que eu comecei a ter umas lembranças do passado. Não, eu chegava, fazia isso, fazia aquilo. Mas eu queria fazer as coisas igual do passado, e não dava, porque eu usava, algumas coisas eu usava vegetal, usava mineral, usava ambiente adequado para isso, e eu comecei a lembrar disso tudo, mas não tinha jeito. Então, o que é que se passa? Eu falei assim, o jeito é eu exteriorizar a energia. E outra coisa, não pode ser passe, do jeito que o povo faz, porque você sabe, tem umas pessoas que até hoje ainda dá passe, é um verdadeiro espetáculo. Já viram como é que é? Tem um monte de gente assim. Isso tudo eu achava besteira. Eu falei assim, isso é histrionismo, isso é besteira. O meu negócio é ter energia. Todos esses que fazem isso, é porque tem pouca energia. Isso aí é tapiação. Isso é histrionismo. É espetáculo, é show. Não é por aí. Uma outra coisa também, o povo que gosta igual ao padre, por exemplo, que às vezes dá passe, coloca a mão na pessoa, aquele negócio todo, isso também é secundário, não é o ideal. O problema não é por aí. Isso aqui tudo são veículos, mas isso não é energia. A energia passa por isso. O corpo da pessoa também passa por ela. O meu corpo passa por mim. Então, isso aí eu comecei a estudar tudo. Aí lá pelas tantas é que eu vi. Porque pelas mensagens eles deram, você agora começa a trabalhar nisso de uma maneira mais ordenada. Aí eu comecei a trabalhar. Chegou num certo ponto que aquilo era praticamente toda hora. Então, eu tinha uma aula, olhava lá, porque o professor geralmente está dando aula igual vocês estão olhando para mim, não é isso? Se eu tiver um assediador, se o cara é bom, ele vai ver que está comigo. Se tiver um benfeitor, idem. Agora, eu começava a olhar, né? O professor olhar, daí a pouco eu via lá aquele negócio, ixi,
Vamos tirar, porque senão isso aqui não melhora nunca. Vamos dar um jeito. Aí eu dava um jeito, puxava a Concierge e ia para o banheiro. Limpava. E quantas vezes eu não fiz isso? Agora, às vezes, eu fazia isso até no dia de prova. Foi esse período. Eu fui para o internato, eu tinha 12 anos. Não, antes. O meu pai me chamava para colocar em cima da cama, para eu dar passe nele. Pois é. Não, catar isso aí, no ginásio eu já fazia. Aí eu já tinha 13, 14 anos, já no ginásio. Escuta, quando o Manuelzinho fundou Luz e Caridade, eu era rapaz ainda. Ele falou para mim, você vai dirigir as coisas enquanto você está aqui comigo. E você me instrua o que eu devo fazer. Eu era um rapaz. O homem era velho, já de idade. E desobsessão, você sabe. E o negócio dele, uma coisa que a maioria não sabe, mesmo os que foram a Monte Carmelo não sabem, aonde ele fez o Luz e Caridade era perto da zona boêmia, das prostitutas. Entendendo? Eu sabia daquilo tudo. Então, o negócio lá o centro espírita que ele falou, que ele arranjou, que ele construiu, que era Luz e Caridade, era bravo. Dentro da situação, tinha de tudo ali. O bairro era próprio a isso. O bairro chamava Alto do Lobo, que eles chamavam, Alto do Lobo. Lá ainda tem, ainda até hoje. E lá é que tinha as prostitutas, tinha uma praça grande com um monte de prostitutas, era perto aonde ele fez o Luz e Caridade. Agora, o Luz e Caridade era um centro menor, e ele ficou especialista na questão de desobsessão com o tempo. Então, ajudava muita gente, o povo melhorava, aquela coisa toda, entende? Agora, isso é a vida. Aproveitando aí, vamos no detalhismo, na página 19. Fala um pouquinho sobre a sinergismologia. Sinergismo, autoesforço, fluxo do cosmos. O problema todo é o seguinte: quando você ou desenvolve qualquer atividade, tem um fluxo de energia que sai de você. Do jeito que a gente exterioriza a energia, seja para isso ou para aquilo. Agora, então, a hora que você exterioriza a energia, você tem que saber, essa sua exteriorização, o fluxo dessa energia, ele casa com a energia do cosmos ou ele é contra o cosmos? Em outras palavras, você é cosmoético ou é anticosmoético? Você é proativo ou é regressivo? Por aí você tira uma série de conclusões sobre o assunto. Então, nessa questão aqui, da policarmalidade, que é o caso aqui do verbete, o autoesforço e o fluxo do cosmos tem que casar perfeitamente. Agora, com a policarmalidade é que há o casamento mais adequado que tem. É o mais justo, o mais correto, porque a pessoa já não espera retorno. Ela faz, ela ajuda, porque ela sabe que aquilo é importante na evolução. Como é que a gente sabe? Boa intenção, está todo mundo com boa intenção. E querendo ir no fluxo do cosmos. Como é que a gente sabe se foi no fluxo do cosmos ou não? Pelos resultados, se tudo dá certo. Se você costurou tudo e a costura saiu perfeita, sob todos os aspectos, para você, para aquilo que você fez, o trabalho, o andamento, o encaminhamento daquilo, as pessoas que foram atingidas, o ambiente que melhorou, resultado. Tudo que nós fazemos, a gente tem que ver qual o fruto, qual o saldo, qual o produto do esforço, autoesforço, como eu chamo. E às vezes também a gente começa a analisar aquilo que você fala, as sincronicidades que vão acontecendo dentro desse processo com tudo. Tudo tem sincronicidade e nada é simplório. Pois é. Tudo é complexo. Tudo tem entrelaçamento. Se a pessoa começar a pensar isso, tudo melhora. Você nunca está sozinho. Acabou. Pensa nisso. Professor, nessa questão que ele fez aí do fluxo do cosmos, aqui, desculpa, pegando esse gancho,
quando você começa a fazer uma coisa que que segue esse fluxo do cosmos. Só que até dar resultado ainda tem um meio tempo aí, né, para as coisas darem frutos. A minha pergunta é, tem muitas coisas que você faz que são favoráveis, são cosméticos, mas tem os contrafluxos. Como diferenciar um contrafluxo de um resultado negativo? A hora negativo? que você desenvolve, começa você a dar valor para os contrafluxos. Por quê? Antes você não via. Agora, a hora que você desenvolve e começa a acertar algumas coisas, você vê a hora que você errou. Então, o que se passa? Você começa a notar quando é que houve ingerência, interveniência, intrusão, que houve alguma perseguição do seu trabalho. Com isso, você vai fazendo esforço para descartar essas possibilidades. Vai chegar um ponto que não acontece mais nada. Começa o seguinte: essa semana tudo que eu fiz não teve interferência de nada. Daí a pouco passa uma temporada e fala assim: esse mês eu não tive nada. Lá pelas tantas você não liga mais para as interferências, porque as que ocorrem não têm mais valor. Você não dá mais valor para mais nada, você já dominou o processo todo. E esse contrafluxo... Agora, eu era rapazinho quando isso já acontecia. Agora, no início, eu olhava aquilo tudo, porque eu já tinha visto muita sessão espírita, o povo tudo falando, desde lá do catecismo espírita, lá, as aulas de moral cristã que eles davam, até mais tarde, aquilo e as leituras que eu fazia. Que a maioria dos livros tudo espírita, tudo está falando em Jesus Cristo, Evangelho, caridade. Você sabe que a base do espiritismo, fora da caridade, não há salvação. Que é um negócio totalmente errado, porque a caridade mostra que uma pessoa é superior à outra. Está errado, é tudo errado, a expressão é errada, tudo. Então, com o tempo, você vai olhando esses detalhes de tudo. Chega naquele dia que você fala: não, eu agora já estou dominando isso aí. Aí você parte para outro. Qual é o primeiro passo? Vai chegar um ponto que a dispersidade cai na cabeça da pessoa. Uma pessoa não precisa estudar nada nosso para descobrir a dispersidade. Se ela começar a fazer a interassistencialidade, ela chega na dispersidade. É inevitável. Isso faz parte da própria vida humana. Então quer dizer que a gente pode concluir que o contrafluxo é uma incompetência nossa? É uma incompetência abençoada. Que é a única coisa que coloca para frente, porque a maioria de nós, todos precisamos de andar sob pressão, tudo ferrão do boi. O contrafluxo é o ferrão do boi, todo mundo precisa. Até certo ponto, a gente pode analisar o contrafluxo como uma ampliação do trabalho, quer dizer, a gente deixou alguma coisa de fora? A Terra não evoluiria se não tivesse a baratrosfera. Pois é. Pensa só nisso. A Terra não evoluiria se não tivesse a baratrosfera. Isso aqui ia ter um troço. Ia dar uma pasmaceira geral, alguma coisa ia dar. Uma porção de gente matava uns aos outros, ficava por isso, acabava tudo. Aí ia ficar aquele cara que está com a televisão na mão esquerda e a tomada, e procurando a tomada. E o mundo foi todo destruído com bomba atômica. E ele está querendo arranjar uma tomada para ver a televisão. Veja, não tinha mais nem tomada, nem emissora, nem nada. E ele atrás. Entende? Então, é isso. Eu acho que o mundo ia caminhar para o negócio. Mas, olha só, por outro lado, também não tem quando a coisa começa até a dar certo porque está desviada? Como é que é? Não entendi. Não tem vezes que as coisas começam, entre aspas, a dar certo porque, na realidade, é um desvio? Não. Elas não desviam. A coisa certa está de acordo com a natureza. Não, o que a pessoa está achando não, que está certo. O problema todo é a natureza. Tá se você segue o fluxo do cosmos, você está com a natureza. A maioria da natureza tem lógica. O processo é ver como. Por quê? Até o vulcão tem lógica. O tsunami tem lógica. Tudo tem lógica. Agora, o processo é descobrir a lógica e saber conviver com isso. O cara, por exemplo, uma vez insistiu comigo demais para saber: Valdo, me fala esse negócio de energia imanente, que não tem jeito disso entrar na minha cabeça. Falei assim: olha, energia imanente é como se você, por exemplo, você pensa que tem Deus. Então a energia imanente é o seu Deus. A energia imanente é o Deus onipresente. A energia imanente é a causa primária onipresente. Ela está em todas. A energia imanente seria, vamos dizer, a inteligência suprema se manifestando a qualquer lugar.
a qualquer tempo, de qualquer modo, mas ela está sempre presente. Agora veja, isso tem até uma filosofia, que o processo da imanência, como é que chama aquela filosofia? Que a pessoa acha que Deus é o próprio cosmos. Então veja, eu então falava isso tudo para ele, estuda bem como é que é a situação, hein? Não é uno, tem uma filosofia, tem um nome para isso. Agora então, o que é que se passa? Numa condição dessa, eu viro para ele e falo assim, olha bem, você está querendo estudar a energia imanente. Você tem energia. Essa sua energia é derivada da imanente. Agora, você pode ampliar a sua energia ou não. Assim, Valdo, mas como é que eu sei? Fala assim, desenvolva energia. Se você é cego, surdo e mudo de tudo que se passa com você, como é que vai? Agora, eu testei, joguei energia, não sentia nada, nem na mão, nem nada, totalmente casca grossa. Falei assim, olha, não pensa na energia imanente, você tem que pensar na sua energia pessoal. Era o único jeito. Primeiro, ver junto dele, depois ele vê o resto. Agora ele não. Ele já queria tudo, dominar tudo, você está entendendo? O aparelho de aferição dele não tinha condição, tinha que primeiro aferir o aparelho para poder analisar. Ele não dava acesso a nada, ele se fechou em tudo. Então, ele nunca ia ver o que a gente está falando. Agora, veja, a eletronáutica é tudo baseada nisso. A reação é justamente essa. Professor? A Marisa está querendo falar faz meia hora ali. Não, mas dá tempo para todo mundo. O seguinte, em parafatologia, você fala em autopercussiência multidimensional. Sim. Esse é aquela questão de você fazer uma programação e fazer uma introspecção na multidimensionalidade. E o tempo todo. O tempo todo. De acordo com o seu gabarito. Tá. Então, a pergunta é o seguinte, existe alguma técnica ou sugestão para as pessoas, ou é só você começar a se programar? Ou, de repente, você pode acordar... Para quê? Para fazer isso? Não, o processo é desenvolver o parapsiquismo. Com o parapsiquismo. Agora, desenvolver o parapsiquismo. Agora, começa tudo pela energia. Pela energia. Agora, para desenvolver, chega num certo ponto, você tem que usar essas 40 manobras que eu já publiquei a respeito. Mas, junto das manobras, você tem que estudar também a parafenomenologia. Porque você tem que saber, nesse fenômeno, a energia age assim, naquele outro é assim, naquele outro é diferente. E por aí vai. Então, é muito importante você introduzir a energia no conteúdo daquele fenômeno que aconteceu. Você vai começar a entender tudo que ocorre com você. Agora, vocês há de ver o desenvolvimento disso comigo ainda moço. Eu ávido, você está entendendo? Para saber das coisas. E você não encontrava ninguém que soubesse. O dia que eu encontrei a biblioteca do Dr. Inácio Ferreira na casa dele, e ele falou, não, você pode pegar e ler tudo, porque tem muito livro aqui que eu nem abri. Seria bom você abrir, ler, e depois você me fala o que eu devo ler. Seria bom você ler primeiro, porque você tem mais tempo do que eu. Mas é que eu não tinha muito tempo, não, porque eu trabalhava também igual ele e estudava, e ele só atendia os doentes. Mas ele era muito ocupado mesmo, mas eu também era. Agora, o que se passa? Eu ia lá, pegava 40 livros e levava para eu ler. A hora que eu acabava de ler, eu ia lá de noite. E isso é depois das 11 horas, eu ia de táxi. Levava o negócio para a casa dele, via, a gente conversava, junto com 2 gatinhas. Ele tinha 2 gatinhas que ele dava leite para ela toda noite. Eu já conhecia, já mexia aquelas gatas, tudo dentro de casa. Ele fez uma casa porque ele era solteiro. E a biblioteca dele foi feita assim, como se fosse o primeiro salão que você entrasse, era um bangalô. Tudo estudado. Então, a hora que você entrava lá, era até em cima de prateleira. Com o passar do tempo, a biblioteca dele encheu aquelas prateleiras todas do salão dele. Agora, é lá que eu escolhi o que é que me interessava, tudo em fenômeno. Como ele também se interessava pelos fenômenos, juntou a fome com a vontade de comer. Eu vinha, dobrava, colocava uma folha no lugar onde que eu achava, seria bom se eu ler isso aqui, que é interessante aqui. E vinha, e olhava. Agora, com o tempo, eu lia praticamente a biblioteca dele toda.
Entende? Mas agora, a biblioteca dele, por exemplo, certas coisas, ela era mais técnica que a biblioteca dos centros espíritas normais, você está entendendo? Porque tinha muito processo de ciência. Você encontrou com ele já depois, com o Inácio? Já, logo em seguida, depois do processo. Ele até perguntou por mim, pouco antes de morrer, ele queria saber o que está acontecendo comigo. Agora, o problema é que eu queria comprar a biblioteca dele, depois que ele morreu. Do jeito que eu comprei um monte de biblioteca. Mas eu cheguei lá e eles falaram que tinha que ir para um educandário. Então eu deixei. Com o tempo, a última vez que eu conversei sobre esse assunto, parece que ficou lá mesmo, no hospital. E eu não sei depois o que houve. Outro que estava interessado em comprar a biblioteca dele era o Mário Palmério, para levar para a universidade. Eu lembro da história. Então, eu e o Mário estavam rivais para adquirir a biblioteca. Mas parece que ninguém pegou, porque ficou lá na própria instituição. Agora, a biblioteca dele era boa, para a época. Não era assim uma coisa, hoje, vendo as coisas como é que são, não tinha tanto. Por exemplo, hoje nós temos uma biblioteca aí embaixo, tem mais de 80 mil livros. Ele não tinha isso, o negócio é bem menos. Por exemplo, a American Society lá, quando eu estive estudando as coisas todas, tinha 22 mil livros. Mas era tudo muito selecionado. Você está entendendo? Aí é que é o X. Isso aí pesa na balança. Pesa muito. Eu tinha, mais ou menos, na época que a gente trouxe para cá, de livros básicos, com as coisas todas que interessavam, eram mais de 33 mil, pelo meu cálculo. Era muita coisa. E eu sempre soube que eu tinha mais do que a American Society, do que da British Society de Londres. Eu sei porque eu era membro disso, chegava lá, a primeira coisa que eu ia para a biblioteca. Tinha até uma senhora na British Society que gostava muito de mim, que ela guardava as notícias todas que apareciam para mim, e às vezes alguns livros para me dar. Eu ia lá de ano em ano. Quando eu chegava, estava aquelas coisas. Não, está aqui para o senhor, eu separei. Era uma senhora de idade, ela gostava muito de mim. E ela sabia dos negócios, das minhas energias, com o negócio todo, então, entende? Aquilo me ajudou muito. Agora, lá na American Society, eu comecei a trabalhar por dentro, né? Atendi os outros para eles, fiz uma opção de coisa, porque tinha gente que era tudo minha amiga, a gente jantava junto, aquela coisa toda. Esse ainda fiquei mais por dentro ainda. Lá eu cheguei a fazer várias reuniões com todos os sponsors, a turma toda, durante horas, para mexer com energia, fazia arco voltaico no povo todo. Agora, como aquilo não rendia nada para o Instituto, depois disso eu deixei para lá, falei assim, não adianta nada. A gente só dá azeitona para a empada dos outros, não resolve nada para a gente. Eu não acho que o negócio é bom quando é para os dois lados, não é? Os dois participantes, não? Como é que é isso? Você queria falar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida aqui, duas, mas as duas envolvem mais ou menos a mesma coisa. Na dúvida do Djalma sobre o fluxo do cosmos, no sinergismologia, o senhor começou a falar que o ideal é quando a gente está voltado para a policarmalidade, porque você não espera retorno, então, com isso, você está mais dentro do fluxo do cosmos. E não é só isso, você já está raciocinando com o cosmos. Quer dizer, quando a gente está aqui pensando em alguma coisa para a gente, enquanto necessariamente a gente é anticosmoético. Egóico, você é do grupo karma, que é apenas a extensão do seu ego karma. E isso necessariamente é anticosmoético? Não. Não é bem. Mas também não é grande. Não é um cosmoético no C também maiúsculo. não é lá essas coisas. Mas a questão aí seria a intencionalidade. Não é a república dos meus sonhos. Quer dizer, é Você quase tá impossível você ter cosmoética quando você está pensando pequeno, é isso? A intencionalidade sempre vai acabar... Então, veja, a cosmoética só aparece compreensiva de uma maneira prática e teórica quando a pessoa entende e vivencia a policarmalidade. Tá. Conclusão, o orientalismo todo está no buraco, porque eles não entenderam o karma deles até hoje. Eles pensam que a barata é a avó do cara, mas eles não raciocinam nisso. Em matéria de reencarnação, não entenderam nada, porque fica pensando em meter em psicose até hoje. Quer dizer, a realidade extrafísica é outra. O espiritismo é a mesma coisa. Enquanto estiver enrolado com o perispírito, está tudo perdido, porque o perispírito é o corpo dos desejos.
Isso não resolve nada. Nós temos que ir para o discernimento. Só o discernimento é que leva para a policarmalidade. Estaria na contramão da evolução, né? Quando eles abordam dessa forma. Agora, no final da fatologia, o senhor fala na meta da policarmalidade pessoal. Na penúltima linha. Aonde que está? Na fatologia, na Sim. penúltima linha, a meta da policarmalidade pessoal. A meta da policarmalidade pessoal, sim. Isso aí não é a meta pessoal da policarmalidade. Não, é a meta sua. Por exemplo, você acha que você pratica o que dentro da policarmalidade hoje? A sua meta é aumentar o quê? Escuta, policarmalidade é só quando você faz as coisas sem pensar em você de maneira alguma. Então, por exemplo, nós temos a técnica da TENEPS que leva a pessoa para a policarmalidade. Mas tem que ver se ela está desenvolvendo com a TENEPS ou não, porque tem muita gente que está falando que está fazendo a TENEPS, não dá nada. Ela está preenchendo o tempo, mas não está fazendo nada. Então, o problema é ver se está fazendo. Então, qual é a meta da sua policarmalidade? Existe uma meta nossa que é, eu não falei aqui, mas é o óbvio, a dedução qualquer um chega. Qual que é? A meta básica. O FIEX. Já falou. Essa que seria a policarmalidade máxima. Mas vamos ver se eu estou pensando certo. A gente começa egóico, aí vai para um grupo karma da família, aí lá pelas tantas a gente percebe que a gente tem um grupo karma que envolve consciex, que tem a ver com o nosso mega trafá. Escuta, deixa eu só te falar uma coisa. Vou te dar uma para liquidar com o assunto, para o escambau. Se a pessoa é bisbilhoteira ainda, ela não está fazendo policarmalidade. Se você começar a entender isso, fica tudo claro. Se ela é bisbilhoteira, olha a palavra que eu estou usando. Por exemplo, se a curiosidade dela é apenas um processo ainda egóico, ela não faz ainda a policarmalidade. A policarmalidade, ela é íncita, está entendendo? Pacífica, não exige nada, é totalmente doadora. Então, por exemplo, na hora que você está falando isso aí, você está bisbilhotando, porque você está curiosa para saber a situação, aí vocês vão entender a hora que eu falo. Eu sou uma pessoa que não pergunto. O que tem isso, por que é aquilo? Quando eu pergunto, é coisa do próprio serviço, mas não por causa da minha curiosidade. Eu deixo, porque de acordo com o meu serviço também, eles querendo ou não, eles vão ter que me explicar o que é para eu poder desenvolver. A hora que eu tenho curiosidade, eu estou mostrando a pena que eu quero passar o carro diante dos bois. Eu quero atravancar o processo que está em desenvolvimento, que eles estão orientando. Então, veja, a policarmalidade é justamente isso. Então, por exemplo, eu falo para você assim, olha, amigo, seria bom você melhorar a sua posição de mini peça. Assim, eu quero melhorar, Valdo, mas me explica aqui essas coisas do Max Mecanismo. Como é que é isso aqui? Entendendo? Eu não sou assim. Não, vamos melhorar, eu não quero saber de nada não, vamos trabalhar, que o próprio serviço vai me ensinar aquilo, vai me responder todas as minhas interrogações. Mas quando você colocou aqui uma meta da policarmalidade, então talvez seja isso. Isso aí, qual é a sua meta? Você vai sair da grupo carmalidade para chegar na poli ou você já está na poli? Qual o percentual da poli dentro do seu autoesforço? Então, a minha dúvida era a seguinte, conforme eu estava colocando, eu fui num crescendo, eu determinei, eu desconfiei que o meu grupo de assistência básico seria, por exemplo, dos bélicos, né? Como eu tinha esse mega trafá, bom, eu melhorei um pouquinho, já devo ser capaz de ajudar esse grupo. Para ir para a policarmalidade, eu teria que ser um especialista em vários grupos, ou eu simplesmente esqueço isso e deixo rolar? Você tem que seguir aquilo que o amparador inspirar você, que ele está te levando para isso. Então, isso seria a falta da curiosidade. Todo amparador quer levar o amparando para a policarmalidade. Então, eu não preciso saber qual é o grupo que eu estou... Aí que é curiosidade. Aí caiu a ficha agora? Entendi. Eu só queria checar se era isso mesmo. Você estava sendo bisbilhoteira ainda. Quando eu quero determinar o grupo. Com a melhor das intenções, geralmente não tem má intenção nisso, mas lá no fundo tem ignorância. É uma necessidade de controle, né?
de querer dar nome aos bois, né? Uma coisa que está... Tá, e uma última dúvida aqui. Teve um verbete, que eu não... é uma coisa de simetria, não vou me lembrar do nome do verbete, que o senhor falava que o fluxo do cosmos nem sempre ele seria o correto. O cosmos não é certinho. Não, ele é ambíguo. Ele é ambíguo. Então, quando o senhor coloca aqui que o fluxo do cosmos é sempre cosmoético, gerou uma dúvida em mim. É cosmoético, é ambíguo. Por exemplo, a ambiguidade do vulcão, a ambiguidade do tsunami, a ambiguidade do terremoto. É um processo ambíguo. Quer dizer, é sempre cosmoético, agora, apesar de ambíguo. Eu estou falando aqui, a Dimener de vocês aí ampliou tudo. Vocês já estão trabalhando há 1 hora falando dessas coisas. Melhorou. Vocês estão sentindo energia aí? Está tudo assim. Mexeu em tudo. Mas você entendeu? Quer dizer, o fluxo cósmico é sempre cosmoético. Para nós é ambíguo. Para o serenão não é. É tudo compreensível, ele já sabe tudo né? Que é. É tudo compreendido, ele tem as determinações da matriz. Quem é a matriz dele? Nós temos as deduções da pior filial, que é essa aqui. Me dá um exemplo ainda de bisbilhotice. Por exemplo, hoje de manhã eu com você lá na holoteca. Foi bisbilhotice? Foi. Várias coisas que vocês falam. Tudo é na base de bisbilhotice. Mas veja, no caso de vocês, a gente pode até aplaudir, devido os detalhes difíceis. A gente tem que dar desconto nessas coisas todas. Tudo tem atenuante e agravante. Aí tem muito atenuante. Mas que existe, tem. É uma coisa mais do que óbvia. Já tinha que ter compreendido e já ter feito. Já há muito tempo. Ali. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu. Professor, quando você fala da ambiguidade do cosmos, a gente percebe que fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Quando você pensa em cosmos, você pensa assim, numa coisa uniforme, né? Sem... Então, quando for assim, você fala com a pessoa. Você já viu que na vida tudo é ímpar e par? Não, mas o que eu pensei aqui... Não tem nada simétrico. O que eu pensei é o seguinte... A natureza parece ser tudo simétrico. Não é. Não há simetria, existe assimetria. Então, a melhor coisa que se faz, que é isso que eu tenho feito através de meio século, é falar com a pessoa, olha a sua cara, chega no espelho, o seu lado direito é diferente do esquerdo. Isso é o código. Se o código se manifesta na sua cara, está na cara. E ele é ambíguo. O cosmos não tem toque. Pois é, ele não tem toque. Não tem. Não... Eu acho que a dificuldade está nas pessoas que já trazem o conceito do cosmos como ser uma coisa linear, admitir... É o a prioriota. Admitir essa ambiguidade cósmica. Admitir, porque, por exemplo, nas outras literaturas você não escuta, não lê nada a respeito. Você está lançando essa questão, você que está falando dessa ambiguidade cósmica. Não. Tem muita gente que já estudou isso, não sou só eu, não. Mas já publicado eu ainda não li nada. Tem coisa por aí. Bom, então, eu acho que no momento que o pulo do gato para você entender isso é quando a gente admitir que essa ambiguidade cósmica... Seria bom eu repetir o que eu falei lá para ela. Eu entendi tudo. A ambiguidade é nossa. É nossa. O serenão, que já entende das coisas, ele não vê nada ambíguo. No momento que você admite a ambiguidade, você entra em sintonia com o cosmos. Se você me fornecer todo o dossiê das coisas da matriz, eu vou ter uma visão de conjunto que é a cosvisão exata. Aquela exatinha, nos mínimos detalhes, que nós não sabemos. Então, por exemplo, devido a essa ambiguidade, vem a eletronáutica para estudar. Mas por que acontece o terremoto? Não, é um processo de acomodação das camadas, que isso aí vai acomodar o processo da imperfeição do problema da matéria, que isso tem que equalizar, de vez em quando tem que haver esse conserto das coisas. A eletronáutica não está errada, mas também não está totalmente certa. Entende? Então, isso tudo nós temos que ver. Agora, quem vai ver de cima, fora do processo, muda a visão no momento que você admite a ambiguidade. O contexto, é só serenão para cima. A gente não sabe.
Está claro? Quando fala em cosmo, o cosmo aqui, até pelo dicionário, é um universo ordenado, regular. Agora, essa regularização do cosmos de forma organizada, o fluxo do cosmos vai seguir uma regularidade, porque tem outra várias... coisa, não segue nada a matéria. A matéria aqui é rombuda. Isso aqui é o lado mais grosso, rudimentar, elementar da realidade. O cosmos que eu falo são todas as dimensões. Agora em todas as dimensões também, que eu estava pensando nisso, também é uma forma regular. Vamos dizer, ela tem uma forma ordenada também. Tudo está ordenado. Mas isso que se diz fluxo do cosmos é dessa forma ordenada. Enfim, também multidimensional. Nós não temos perfeição nenhuma. Entende? Mas agora, existem coisas que devem ser perfeitas, mas eu não sei quando. Isso é da mateologia, não me interessa. Aqui não tem perfeição. Eu agora vou fazer uma pergunta cretina para vocês. Lá na Interlúdio, tem perfeição? Não. Não. Mas relativamente é mais perfeito do que aqui, mas... Isso, é isso aí, você já deu a síntese. Então, a lei da relatividade do Einstein é muito mais séria se você colocar com muitas dimensões. Ela é mais ampla. Agora, essa regularidade também, quando... A relatividade maior é o absolutismo do serenão. Então, numa dimensão quanto mais adiantada, a regularidade muda, ela é mais avançada. Agora, também. Por isso que eu falo, a harmoniologia, o que interessa para nós é chegar na harmoniologia. Então, dentro da nossa insuficiência, nós temos que chegar ao máximo possível com aproximações bem próximas, aproximações bem dentro da realidade equilibrada. Então, da harmonia. Então, por exemplo, as pessoas mais corretas são as mais harmônicas sob todos os aspectos possíveis. Agora, qual é a harmonia? Uma pessoa pode ser super feia e ser super mais harmônica do que a média da vulgaridade em torno dela. Agora, isso não interessa. A harmonia que eu estou falando é estética. Quando a gente vê isso, tem que pensar sempre nas dimensões, várias dimensões, porque uma dimensão, quanto mais evoluída... E outra coisa, na hora que você pensar nas dimensões, pensa no seu holossoma. E ela também não é mais cosmoética... Pensa na sua Seriex. Pensa na escala evolutiva das consciências, que você está lá dentro. Tudo isso nós temos que pensar, o tempo todo. Esse fluxo vai se aperfeiçoando. Vai, aí é que é o X. Então agora vocês vão ver que quem está certo é o Monk. Quem está certo é o Monk. Agora veja, é uma pena porque esses camaradas têm compulsão da perfeição. O problema é você procurar uma coisa mais perfeita sem compulsão. Você não pode sofrer com isso. Você tem que entender. Agora não, ele sofre porque está faltando. Então é o tipo do masoquismo, é o tipo da loucura mesmo. Isso aí é loucura da boa, aquela grande. Está entendendo? Como diz, louco de pedra. Sobre a cosmoética ainda, eu queria ver se tem um raciocínio que está correto. O serenão a gente pode considerar sendo cosmoético, ou full, 100%, cosmoético, a ação dele? Dentro do nível dele, ele é mais cosmoético que no nosso nível, por exemplo. Então, vamos ver. Mas eu não quero dizer que ele é o máximo, não. Tá. Mas, ele é o máximo para nós. Tá. Mas não, por exemplo, a consciência livre. Ele, em relação à consciência livre, teria um desnível de cosmoética. Isso como é que correto? O serenão, entre o serenão e a consciência livre, há um desnível de cosmoética entre os dois? Não, ele não é um desnível, não é, aqui ó, ele é pré-consciência livre. Tá. Aí você vai entender bem. Vou continuar com o raciocínio, ver se a gente Quer dizer, lá. Ele está no vestibular, ainda não fez o curso. Tá. Agora, no caso da natureza, se a gente for pegar, por exemplo, assim, no máximo árvores, plantas, o mar, coisas desse tipo, mais próximo da energia imanente, elas teriam uma harmonia, uma condição mais cosmoética, em comparação conosco, por exemplo? Não tem jeito, porque falta inteligência.
O problema todo é ver. A sua consciência vale pelo nível da sua inteligência. A inteligência é isso que nós estamos falando, a percussiência ou parapercussiência. É o processo da acuidade, ou se você quiser, a hiperacuidade. Ou se você quiser, a holomaturidade sua. O que manda é isso. Sua inteligência é isso. Agora veja, a árvore é a árvore, por isso que a gente fala, a pessoa virou um vegetal, ela regrediu. Então ela regrediu, ela piorou, ela foi para trás. Entende? Então não é bem isso não. Agora, a perfeição máxima que nós vemos por aqui até o momento, em que a gente não entende nada disso, seria a consciência livre, a CL. Agora, vamos caminhar, né? Nós estamos caminhando para isso. Um dia a gente chega lá, e nós vamos entender isso cada vez mais. Agora, dentro do seu mundinho, veja se me entende, dentro do seu entorno, dentro do seu holopensene, dentro da atmosfera de manifestação dos seus pensenes, procure ter o máximo equilíbrio possível. Você entende? Agora, veja, esse equilíbrio varia ao infinito. Se você pegar uma pessoa materialista, ele vai ter um equilíbrio daquilo que ele gosta. Se pegar um cara que é, por exemplo, do esporte, ele vai ter um negócio que seja do esporte dele. Não é nada disso. Você tem que ter harmonia de acordo com o cosmos. Então, a hora, por exemplo, que eu defendo uma casa que tem a natureza toda junto com você, eu estou com a natureza, eu estou com o cosmos, eu estou com o equilíbrio do cosmos. Professor, bem nesse eu não ponto. estou desprezando nem a barata, nem o vírus. Presta atenção. Nem a árvore, nem a flor, nem a grama. Então, bem nesse ponto, a natureza, ela estaria mais próxima dessa cosmoética, esse fluxo Não, do ela cosmos estaria do que mais a gente? próxima, ela é mais atrasada do que tudo. Mais atrasada que tudo, mas... Mas professor... esse atraso é que tem que ser lembrado, que você tem que assistir a natureza. A hora que eu falo que eu nunca andei a cavalo, presta atenção. Porque aí é a relação do professor com a natureza ou com o cavalo, mas não é a natureza em si. É isso que eu estou querendo entender. Vou te É dar a um natureza, exemplo. o cavalo é um representante da natureza para mim. Eu vou te dar um exemplo, professor. A gente não seria correto então dizer que, imagine um gráfico de mais ou menos cosmoética, tá? Então, ou melhor, da anticosmoética. A gente não poderia dizer que a natureza lá, a grama, a árvore, ela é bem menos anticosmoética, aí vai subindo, chega lá com os réus, um monte de problema que a gente tem, fica mais anticosmoético, depois lógico, a gente vai para o que serenão, fica a menos. inteligência está mal aplicada. A grama não tem nada que ela está aplicando, mas ela também não tem inteligência num nível que você pode falar, cosmoético ou anticosmoético, isso é besteira. Agora, nesse raciocínio, então não daria para dizer... Ela é pré, ela é anti, ela está começando, ela está Isso. engatinhando. Então, mas Por exemplo, você não pode julgar um recém-nascido ou um feto igual uma pessoa madura, um adulto. Sim, eu concordo. Mas então a gente poderia dizer, na escala evolutiva, que o problema realmente que pega da anticosmoética é antes da dispersidade e depois da grama, alguma coisa nesse sentido. É onde a gente tem o grande ela conflito. pega você até na série X, tudo que você tem, inclusive com a consciência livre. A consciência livre ainda deve ter problema de cosmoética. Mas já é num contexto bem menor, não é? Se comparar com a Não, gente. um contexto bem maior, mas com menos efeitos. Sobre nós tem efeito demais ainda, sobre ela não. Porque ela já sabe tudo, já está mais pacificado, já apaziguou tudo já sabe. O negócio é saber, né? Cognosciologia, cognoscibilidade, cognição, conhecimento. Cognópolis, sábado agora, Cognópolis. O problema é esse. A reaprendência é para chegar na Cognópolis, está certo? Tá certo. Agora, você já está aqui, né? É um negócio muito sério. A sua reaprendência já está na Cognópolis. Professor, eu tive dando uma olhada aqui nos 20 mega atributos propulsores, né, para fazer uma relação com esses 7 itens aqui do acróstico metafórico ACPIP, né? No caso da proexológica exemplarista, não existe diretamente um mega atributo propulsor relacionado. A gente poderia fazer uma comparação entre esses mega atributos e esses acrósticos aqui? O senhor faria isso ou não seria não, válido? procura ver se você faz alguma ligação. Mas cada um tem um objetivo diferente. Não daria para dizer, então, que esses acrósticos seriam
os 7 mega atributos prioritários para você estar trabalhando? Esse é mais prático, né? Você pode usar isso para tudo. Agora, é chato, né? Se eu chegar para você e falar assim, olha, você falhou aí no ACPIP, é o número 4. Aí você tem que lembrar lá o que é a prioridade. Você falhou. Como é que fica? Agora, você pode falar assim, ó, você falhou no P. É o primeiro P, que tem um segundo. Então, eu poderia dizer que 20 mega atributos é 20 mega atributos em termos de personalidade. E esses 7 são atitudes. É a atitude prática daquilo que você vai fazer do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista cosmoético, do ponto de vista prioritário. Só essas coisas, tudo está aí, ó. Aí tem isso tudo. Cosmoética, evolutivo, prioritário, tudo junto. Então, a gente poderia dizer que são 7 autoesforços, 7 atitudes, 7 coisas que você... Não, você olha o que é, né? Porque tem algumas que você vai descartar, porque você já domina. Às vezes, ali no caso, não precisa que você já sabe. Agora, tem outras que são mais difíceis. Aí, era o caso de perguntar para você, qual para você é o pior? Naquele contexto, às vezes tem uma que é pior do que as outras. Qual seria? Por exemplo, essa última aí é uma das piores que tem. Nesse sentido, o senhor colocaria... O exemplarismo. Essa ordenação seria individual de cada consciência ou ela poderia ter uma ordenação? Não, você faz o que você quiser com ela. Agora, essa aí é a melhor, é a mais lógica, é a mais lúcida, é a mais funcional, a mais fisiológica, no caso. Ela funciona fisiologicamente. Só isso. Só quero voltar à questão do fluxo do cosmos. O fluxo do cosmos, eu estou perguntando, ele é relativo em relação às dimensões, em relação à escala evolutiva, etc.? Ele em relação a tudo. Mas a coisa mais séria dele é em relação aos princípios conscienciais. Da grama, a consciência vive mais alguma coisa que tenha pela frente. Quando a gente fala aqui em fluxo do cosmos aqui, de que nível é esse fluxo? É o nosso, aquilo que a gente já entende alguma coisa. Por É exemplo, esse que eu vivo falando aqui não sei quantas vezes sobre sincronicidade. Não é? Que o fluxo está junto à sincronicidade. Ele está a sua interatividade de manifestação no cosmos. Qual a sua interatividade? Isso relativo a nós. Nós aqui, é o nosso nível aqui. É isso que eu penso. É o nosso. Enfim, diretamente da Sicília. É o nosso, diretamente da Sicília. Professor, aqui na letra A, aqui. Sim. Eu queria entender, voltando àquela questão da bisbilhotice que o senhor estava falando, como é que a gente faz para tomar decisões e para a gente ter discernimento com a quantidade de informação que a gente tem agora? Primeira coisa é deslindar isso tudo, fazer muita pergunta e muito questionamento. Questionamento é uma coisa, bisbilhotice é outra. Sei que tem que ver o que é que você precisa para entender aquilo. E qual que é a diferença? Como é que a gente A diferença é que a questionando... bisbilhotice é uma coisa apenas curiosa. É um processo, vamos dizer, de férias. Entende? A pessoa está de lazer, ela está brincando com aquilo. Porque se ela estivesse bem coordenada no trabalho, ela sabe que o próprio trabalho dela vem trazer as respostas que ela está procurando. Por quê? Se ela precisa de saber daquelas respostas, para que o trabalho possa se expandir. Como é que ela vai desenvolver melhor se ela é ignorante? Ela tem que saber, ela tem que ser lúcida. Como eu estava falando, gnótica ou gnósica. Entende? Tem que dar um jeito. Agora, tem que deixar de ser gótica, tem que deixar de ser ignara, tá certo? Ignorante. Mas olha, eu vou só responder aqui uma coisa. A última mega pergunta do ACPIP é exemplarista? O que é ser exemplarista? É você mostrar todas as 6 coisas que nós falamos antes. Eu acho que aí explica tudo, precisa de falar mais. É você ser as 6 coisas anteriores, 6 itens que nós falamos aí. É mostrar as coisas que estão fazendo, a Tales ou Tacon, ou é fazer algo que, observado, mesmo para uma consciência, será um exemplo de conduta a ser seguido, mesmo que desconhecido das consciências? Não, você não precisa de falar nada, nem dizer nada. Você tem que usar a verbação.
Exemplarismo é viver a verbaciologia, ou seja, você só fala das coisas depois que você construiu. De modo que, olha as 6 coisas anteriores, você vai entender tudo. Gostaria de saber se o século XIII tem importância significativa para a turma conscienciológica, porque tenho visto vários verbetes da enciclopédia cuja etimologia pertence a esse século. Não, nós não temos nada a ver com isso, é o português que tem a última flor do Lácio. É o português que veio do latim, e foi no século XIII que ele virou adulto. Adulto, do ponto de vista, não é adúltero, não. A gente fala, precisa ter cuidado. É adulto, quer dizer, alcançou maturidade do ponto de vista linguístico. Houve mais acerto e assentamento das palavras, não é isso? Você quer falar alguma coisa para ele aí? Não? Pois é. No século XIII é que a coisa se firmava. Também esclarecer o seguinte, a fase do século XII e século XIII foi a parte da Idade Média bem evoluída que precedeu a Renascença e gerou a Renascença, então é importante. Não é só isso. Eu escapei dessas coisas todas, porque o meu século é antes um século desse, né? O meu é 1111. 1111. Pois é. Mas veja, Portugal foi logo depois. 1101, por exemplo, 1112, 1111, estava começando o século. É igual a gente, nós estamos no século XXI, mas estamos começando só. Tem só 9. Ainda tem muita coisa para falar. Você veja bem, eles acham, por exemplo, que o século XX começou em 1914. Por exemplo, vocês acham que essa crise econômica está começando o século? Então ela seria do século do 8º, não é isso? É 2008 que começou o século XXI, seria isso. Que o povo fala historiograficamente, tem a hora que começou o século, não é isso? Vocês já leram aí, já teve gente que já deve ter lido sobre isso. Entende? Tem muita gente que acha, o Hobsbawm, esse povo todo andou estudando muito esse processo, o maior historiógrafo vivo que tem é o Hobsbawm. Agora, muitos deles estudaram, não. O problema todo é que o século XX começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Tem gente que acha assim. Mas quem é que está com o... É você? Quando o senhor estava falando sobre energia imanente. Eu estou fazendo uma pesquisa, fazendo um paradigma, né, entre a energia consciencial e imanente, e também a fitoenergia, a energia das plantas. O que eu pesquisei, que a energia imanente ela é indefinida, ela é inquestionável, ela não tem, nós, no nível que nós estamos, não temos condição de defini-la, né? Então, ela seria o início e o fim? Tudo começou com ela? O primo Pensene começou? Isso é ele, né? O primo Pensene. Do ponto de vista prático, talvez fosse. Mas isso tudo é um problema para se estudar, né? Primo Pensene, primeira causa, primeira inteligência, tudo isso é mateológico para mim. É igualzinho, por exemplo, o processo da consciência livre, é mateológico. Então, é igualzinho, por exemplo, antes disso, vamos dizer assim, o mega atributo mental somático, alguns avançados do serenão, para mim também é mateológico. Saindo da mateologia, quando a gente já está estudando, quando ele pergunta a natureza em si, os vários... Quando você já domina o assunto. Enquanto não dominou, tudo é incógnito. Pois é, você não domina nada. Quando ela permeia todos os mundos, todo o cosmos, todos os universos, ela ainda está sendo invadida, digamos assim, né? Então, o ideal seria que se chegasse a um ponto que se retornasse à purificação, digamos assim. Né? É por aí. Uhum. Antônio, eu já recebi o da nossa chefe lá. O seu também está aí, né? Então, ótimo. Depois eu vou falar com o Everton, ele não está aí agora. Que amanhã ele já pode pegar e já dar para o Amin. O Amin também não está aí, não. Está aí. Tá. Mas, pode falar.
há pouco minuto atrás, você falou do interlúdio, que ele lá não é perfeito. Mas o senhor já comentou aqui também que a gente não tem jeito de não ter ortopensenidade. Tem. Aí eu fiquei Mas pensando eu digo para você, é uma ortopensenidade de quê? De bilionário ou de paupérrimo? É isso que eu fiquei pensando. Porque assim, a gente recupera... É de paupérrimo? É paupérrimo? Aí é a relatividade, quer dizer, a gente recupera um pouco da compreensão que a gente tem, né, da capacidade que a gente tem. Não é só isso. Mas cada um tem a sua. Por exemplo, uma pessoa, se ela passasse lá 1 hora, mais ou menos, ela voltaria toda equilibrada. Se ela tiver alguma escoliose, ela procura até acertar. Tudo dela vai ficar mais, porque o ambiente lá é desse tipo. Ele enquadra a pessoa numa certeza menos relativa. Olha o que eu estou falando. Eu já estou agora fazendo o approach por outro aspecto, outro lance, outra falda da montanha, entende? Pensa nisso. Raciocina que você vai entender. Agora, tudo depende da pessoa. Então, por exemplo, nós podemos levar aqui 10 pessoas no interlúdio. Cada uma vai gozar dos capitais daquele equilíbrio pessoalmente. Então, uma vai ter 5%, a outra 50%, a outra 25%, a outra 33%. Mas igualzinho ninguém vai ter. E outra coisa, pode fazer a mesma reunião com todo mundo que ninguém tem. Agora, isso eu já tenho uma experiência danada, por causa dos processos lá que nós fizemos até 1985, do pandeiro, aquela coisa toda. Eu vi o nível das pessoas. Fora do corpo não tem jeito de esconder nada. E lá não tem jeito, tudo é transparente, é a glasnost absoluta. Quem pode menos nunca vai poder mais, né? Só quem pode mais que pode menos. Quem pode mais, pode menos. Pode menos, mas o quanto... A variação é por causa do nível de lucidez de cada um, a hiperacuidade, a percussiência. Então ela esbarra num filtro que é a própria... Agora, olha, às vezes eu estou falando, mas veja bem, vamos ampliar isso aí, que está muito simplista isso que eu estou falando. Pelo seguinte, uma pessoa vai lá, ela tem um alto nível de percussiência, mas ela está preocupada com o objetivo que a levou até lá. Então, ela às vezes não teve chance de examinar o ambiente. Ela não viu o holopensene que havia lá. Está entendendo? Isso acontece demais. Ela não fez. Agora, gente, isso tudo que nós estamos falando aqui, muitos desses assuntos, é da mundividência, que é o que nós estamos... Eu vou trazer esse verbete aí qualquer um. Qual a diferença dela lá? Depois, o Weltanschauung. Se ela passa pelo segundo de soma, ela vai ter uma lucidez bem maior, por exemplo, no interlúdio, ela vai assimilar muito mais, tudo. Se ela estiver com hiperacuidade. Se ela foi para lá e não recuperou cons, não tem nada, e ela às vezes, por exemplo, dessomou toda biruta, devido a um processo senil, qualquer coisa, ela vai ter dificuldade. Aquilo tem que dar um banho de chuveirada dela, com energia boa, para limpar tudo e fazer um rescaldo. Depois do assentamento, depois que ela se assentar, é que ela vai... Aí é que é o X. Professor Valdo, aqui uma pergunta na politicologia, na página 20, você coloca a democracia comunicativa. Gostaria de saber como é que funciona isso dentro do voluntariado. O problema de você colocar tudo à mão das pessoas para não fazer nenhuma diferença étnica, racial, social, de status ou qualquer coisa. O pé de chinelo e o bilionário para você é a mesma coisa em matéria de comunicação. Agora, tem que atingir a todo mundo e não ficar só tão setorizado ou tão qualificado de acordo com o seu talante, a sua vontade. Tem que haver uma diversificação nisso para haver uma extensão cosmovisiológica das manifestações. Isso aqui é a democracia nossa. Eu procuro fazer isso tudo quanto é jeito aqui. Na hora que a gente dá o verbete gratuitamente, é isso aí, é democrático. Na hora que a gente faz uma
eleição todo dia para ver o que vai discutir no outro dia. É um processo democrático. A hora que eu venho e falo para vocês, olha, no sábado eu vou trazer aqui, viver o evolutivo. Vocês estão de acordo? Até agora ninguém nunca me deu, nesses anos eu não lembro, ninguém ter me dado conta, né? Não deram. Pois é, mas eu sempre pergunto. Minha consciência está tranquila. Não perguntar, porque não deram conta, não tem nada a ver com isso, tá certo? Eu tenho que ver, pelo menos eu perguntei. No caso desse verbete aqui, só para eu entender melhor, a ideia é que a própria pessoa aplique esses 7, vamos dizer assim, imagina, saúde. Esses 7 itens, a ideia é que a pessoa aplique, esse que você coloca aqui, da autodiscernimento, da cosmoética, da se aplica o ACPIP, tá certo? O negócio meu agora era arranjar uma abóbora grandona e escrever nela, ACPIP, dá para cada um aqui. A pessoa lembrar, né? Não, na abóbora dá para escrever em vertical, ACPIP, direitinho. Estou falando que a abóbora moranga, grandona, sabe como é que é? Agora, é lógico que eu não vou pedir o Arlindo para entregar essa abóbora, porque senão ele mete na cabeça do povo. Tem que ir devagar, não é isso, Arlindo? Mas o que é? Pode perguntar. Na psicografia, você falou a questão dos versos como nível mais avançado. Na clarividência, qual que seria a etapa mais avançada para a pessoa desenvolver a clarividência? Na clarividência é a hora que você vê um conjunto de pessoas junto de você. Isso aí pode ser qualquer tipo de clarividência, mas desde que aquilo seja nítido e você captou totalmente a mensagem que foi dada. Então, por exemplo, a hora que apareceu lá a minha tia com o meu tio, depois que ela já tinha aparecido sozinha, e ela vem e mostra as coisas todas para mim ali. Aquilo ali eu considero clarividência avançada. Uma outra avançada, a hora que aquele meu amigo vem e pede para eu interferir na instituição que ele havia criado e desenvolvido e que o cara lá estava roubando. Isso tudo no meu quarto, na minha frente, praticamente materializado ali na frente. Isso tudo eu considero clarividência de alto nível. Agora, a verdadeira clarividência, se aquela, por exemplo, da mulher lá do Subway, de New York, se aquilo apareceu, essas são das mais avançadas que tem. Que é o que eu falo aí, que é aquele que dura pouco. Como é que chama o que dura pouco? Como é que é o efêmero? Como é que chama a pessoa que dura? Como é que é? Eu vou trazer isso aí qualquer hora também, é um dos verbetes nossos. Vocês não sabem? De jeito nenhum. Quem mais chamou a atenção disso foi Allan Kardec. A gênere. É aquele que não foi gerado. É o agerato. É o agênere. Entende? Esse talvez seja o mais bravo de todos. Mas olha, o que você queria falar aí, Rosa? É sobre verbete, professor Valdo. Eu estou desde o início curiosa de saber assim, a estrutura do verbete, que a CPIP é comunicação, né? E aí, se eu coloco, mas ao mesmo tempo, funciona assim, ao modo de um ISO, né? Evolutivo para a gente se avaliar. Então, assim, mas aí o que eu vi assim, na culturologia, o senhor põe a evolução consciencial, mas na filiologia, o senhor coloca comunicofilia. E aí eu entendi que a comunicofilia aqui está mais ligada com a questão da forma do que da evolução, ou está ligado com o exemplarista. Como é que você vê tudo isso está junto aí. A situação toda é casar todos esses flancos, você está entendendo, do estudo. Tem que casar esses vieses. Porque na politicologia também você colocou a democracia comunicativa. Aí, assim, quando eu leio isso aqui, eu imagino assim... Agora, eu falei um monte de coisa de comunicação. E outra coisa, na comunicoteca, eu estou falando ali, comunicologia, na interdisciplinarologia. Mas então a concepção do Por verbete que é assim que é aqui nesse a CPIP é importante? Eu estou usando a conformática aí. O que é que eu estou usando? Veja bem, um acróstico. Pois é, eu sei. Por sinal, na enciclopédia é o primeiro acróstico que entra. Eu nunca fiz nenhum outro. Eu nunca fiz. Esse é o primeiro.
Então, é isso mesmo, né? É a comunicação. Aí tem que puxar agora, para a comunicação levada para a policarbonaridade. Isso aí é muito sério. Eu achei interessante porque o último item do ACPIP é o exemplarista, que é a comunicação. Mas, olha, também, né? Aí eu achei que combinou. Você não viu uma coisa séria que tem aqui. Na remissiologia, olha o número 04 lá, o que é? É conformática. Depois o 05. Fórmula formal. Depois o 06. Gancho didático, tá certo. Bolas, o que você quer mais? E depois o 10, olha o 10. Só esses 4 aí explicam tudo porque eu fiz o acróstico. Então, agora, se uma pessoa pegar isso aqui e comparar depois com esses vários verbetes, ela vai ter ampliação da ideia dela. Então, ora nesse verbete só puxa para a questão da mais do conforto, ora só puxa para a evoluciologia. Agora, ó, era isso que eu queria entender. Na comunicologia, nos verbetes, o fórmula formal e o gancho de dados são típicos aí da comunicologia. Não, é a conformática e o gancho didático, aí, são da comunicologia. Agora, da conformática, a fórmula formal e a variação vernacular. Uma pessoa que começar a estudar com certa profundidade a enciclopédia, ela vai descobrir o valor da remissiologia. Mas no início ninguém sabe disso, só com o tempo. Tem que trabalhar, tem que gastar o estudo, senão não chega lá. Então, os nossos comerciais aí, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 11 votos online, 2 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 59 assinaturas no livro de presença e 6 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados: Gilson, Fitolab, Alcira, Côncius, Thaís, Reaprendência, Alcir, Dinâmica Cosmograma e César Cognópolis. A eleição do verbete para amanhã: autoidentificação somática, confrontação urbanística, meio de sobrevida, minifalha, preferenciologia, realidade relevante. Boa tarde, pessoal. A Consus está convidando os inversores cobaia que gostariam de aprimorar a sua invexibilidade, que o curso se realizará no dia 5, 6 e 7 de junho. Será aplicado as técnicas do invenciograma e o despojamento para interassistencialidade, dar e receber feedbacks. Os professores conscienciômetras serão João Aurélio Bonassi e Lilian Zolé. O especialista da invexiologia, Alexandre Nonato. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou com o pessoal da Côncius. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero convidar os teletertulianos e os tertulianos a conhecerem e participarem da dinâmica do Cosmograma, que é realizado toda terça-feira, na parte da manhã, no laboratório do Cosmograma, a partir das 8h30 às 11h30 da manhã. Essa dinâmica, ela utiliza a técnica do cosmograma e, além do incentivo ao desenvolvimento da escrita, através da análise e síntese dos recortes que são realizados, também é incentivado o desenvolvimento do epicentrismo parapsíquico, através da utilização das técnicas de energização. Então, aquelas pessoas que estão desenvolvendo sua gestação consciencial, essa dinâmica ela auxilia bastante, porque ela promove a intensificação dos trabalhos mental-somáticos, através do cosmograma, através dessa análise de síntese, e também do desenvolvimento do parapsiquismo. As pessoas interessadas poderão fazer as inscrições na recepção do CAEC. O valor dessa dinâmica é R$ 60,00 por mês, ou a pessoa pode fazer um pacote de 6 meses, fazendo, durante esse período,
a participação da dinâmica. Agradeço. Obrigado. Boa tarde. A Repreendência gostaria de convidar a todos para a aula aberta da professora Neida Cardoso, que vai ocorrer nessa sexta, das 15 às 17 horas, aqui no CEEC, sobre a dinâmica evolutiva do convívio. Tá? Então, está aberta aí a todos os voluntários. Obrigada. Boa tarde, pessoal. No dia 22, agora na próxima sexta-feira, haverá uma aula prática sobre poda, lá no Fitolab, né? Aqueles que tiverem interessado poderão se dirigir à recepção lá e pedir maiores informações. E o horário vai ser das 9 às 11 horas. Obrigado. Pessoal, boa tarde. É só para reforçar o convite, nesse sábado agora, nós vamos ter a criação oficial da Cognópolis. Estivemos ontem de manhã na prefeitura, hoje também. O decreto da Cognópolis já tem número, já está redigido, já está com mapa, com anexo, com tudo. Então não tem erro. É esse sábado agora. Qual é o cronograma? Só para lembrar, eu sei que a gente já mandou por e-mail o convite, estamos mandando novamente. Às 18 horas nós vamos fazer o plantio simbólico de uma árvore, que é um baobá, uma árvore africana, que dura aí no mínimo 3.000 anos. Isso é o esperado. Então é um convite para a pessoa interagir aí com a natureza, aquela pessoa que vai voltar aqui para Cognópolis várias vezes, então ela vai ter um primeiro contato com essa plantinha que ela vai depois voltar a ver muitas outras oportunidades. Isso vai ser às 6 horas, vai ser o plantio na futura Praça do Voluntariado, que fica onde ficava a antiga Cabeça de Boi ali no Discernimento. É bem no meio da praça, entre a Vila Discernimento e entre as salas das instituições conscienciocêntricas. Isso vai ser sábado às 18 horas. Mas às 19 horas mesmo, que é a cerimônia, que é a parte, vamos dizer assim, mais importante, o prefeito vai estar presente, vamos ter vereadores, secretários da Prefeitura de Foz, e vamos ter também o decreto de criação, de liberação das obras do Vila Consciência, que também já está redigido, já está pronto e está muito favorável, muito positivo a nós. Então isso vai ser às 19 horas, seguido de coquetel. Então gostaríamos de fazer esse convite, sábado, 19 horas, e também, aproveitando, fazer um convite para o domingo. Nós vamos ter a nossa tradicional sessão pipoca a partir das 20 horas. O filme é Na Noite do Passado. É um filme que deu muito trabalho para a gente achar. Um filme antigo, de 1942, americano, preto e branco. Ele é dublado em português. E é um filme que trata a história de uma pessoa que teve um trauma de guerra e como a enfermeira faz o resgate desse veterano de guerra traumatizado. Esse filme chegou a ser indicado em tertúlia aqui no ano passado. Ok? Vai ser no domingo, às 20 horas, sessão pipoca. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Realidade Relevante com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.